Olá, meus alunos do oitavo ano, né? E alunos também, em geral, né? Vamos começar mais uma aula, só que desta vez para o oitavo ano, tá ok? Existem aqueles alunos que ficam dormindo no ponto, vocês têm que prestar atenção. Essa agora será a aula do oitavo ano, tá ok? Aqui, Paulo Braga, para quem dormiu no ponto, assim, professor Paulo está ali no meio do SEDUC. Então, vamos começar, tá? Com a aula, professor Paulo, SEDUC e SC Play. Vamos lá. Sim, e só avisando para vocês, tá? Antes de começarmos a nossa aula, não deixem de se inscrever no canal, tá? Se inscreva aí no canal do SEDUC e SC Play. Quem está acompanhando no YouTube, né? Não deixa de dar o like de vocês, tá? O joinha de vocês, que é muito importante, é uma ótima avaliação, tá ok? E também não deixa de seguir a página também da secretaria, tá ok? A página da prefeitura. Vamos lá. Seguindo com a aula. Eu coloquei aqui para reflexão de vocês, né? Redes sociais, vilão ou aliado, né? Existem duas imagens fortes ali, né? A primeira, a professora dando o máximo dela, né? Dando o seu suor, e os alunos não estão prestando atenção, né? Com certeza, algum aluno aí que está nos assistindo deve estar se identificando com esta foto. E na figura 2 também, o professor explicando o assunto e o aluno lá no celular, né? Nesses casos específicos ali tem que ter disciplina, né? Tem que o professor ter a sua autoridade, exercer a sua autoridade. Mas ali a questão redes sociais, eles devem ser ignorados ou eles devem servir como aliados na aprendizagem, né? É só uma reflexão que eu quis colocar ali para todos vocês, tá? Principalmente os alunos, que os alunos muitas vezes não ligam para os estudos, né? Agora, com a quarentena, com o Covid-19, né? Agora eles estão sentindo falta, né? Estão sentindo saudade, né? Quantos alunos já me procuraram e falaram: professor, estou sentindo falta das aulas, dos professores e até da merenda. Então, é interessante os alunos agora ter consciência, refletir melhor e dar mais valor aos estudos. A pergunta que não quer calar, né? É o homem quem faz a arte ou é a arte quem faz o homem? Né? É interessante a gente fazer certos questionamentos, né? Existe uma ciência chamada filosofia. Essa ciência, né? Ela faz com que o homem ele comece a ter uma percepção maior sobre o mundo, sobre as coisas que estão ao seu redor, né? Qual é o meu objetivo de estar na vida, né? De estar vivendo, né? E dar valor mais às coisas, né? Ter um olhar mais profundo sobre as questões, sobre o que é a morte, por que existe a morte, por que eu estou aqui neste mundo, né? E é interessante a gente fazer esses questionamentos. E uma delas ali, né, está relacionada à arte, né? É o homem quem faz a arte ou a arte quem faz o homem? É o homem que é o responsável pelo surgimento da arte, pelo fazer a arte, ou é a arte que domina todo o homem, que é o dominante do homem? É aquele que está fazendo com que o homem seja direcionado por ela. Então, o que é arte? Porque o homem a cria. Assim como na linguagem, o homem é, sobretudo, um inventor de símbolos que transmitem ideias complexas sobre formas novas, né? Então, ali está dizendo o seguinte: assim como na linguagem, o homem é, sobretudo, um inventor de símbolos. Então, é o homem que tem a criação, é aquilo que eu falei na aula do 6º ano, tá? O homem é detentor, né, da criação, da imaginação, né? Mas também tem aquele reconhecimento, né, que todo o conhecimento que o homem tem de criação, ele vem através de uma força criadora, que no caso é o Ser Supremo, né, Deus.
Tem alguns que não têm essa visão sobre isso, mas, enfim, a arte é isso, é a linguagem. O homem é, sobretudo, um inventor de símbolos, de tudo aquilo. Transmitir ideias, formas novas e ter uma nova visão de mundo. Uma das razões pelas quais o homem cria é um impulso irresistível de reestruturar a si próprio e ao seu meio ambiente de uma forma ideal. Então, ao mesmo tempo que eu estou criando algo, então eu estou sendo mais humano. Eu estou me aproximando mais da minha essência humana. Então, eu estou querendo ser. Eu sou o homem que cria. Eu tenho a capacidade de criação. Infelizmente, muitos não têm essa percepção e apenas vivem a vida apenas por viver, né? Mas só que é interessante e, ao mesmo tempo, é a obrigação de todo ser humano ter uma visão sobre este mundo. Todos nós, né, somos atores no grande palco da vida, entendeu? Cabe a nós atuarmos de forma digna ou não nesse palco. Por que o homem a cria? Um dos tópicos é: a imaginação é uma das facetas mais misteriosas da humanidade. Então, ninguém até agora definiu qual é o conceito da imaginação, de onde vem, né? Um dos pontos, uma das respostas, elas são mais aceitas na questão do abstrato. Abstrato é tudo aquilo que eu não posso tocar, que eu posso imaginar. Então, ela vem através do abstrato, a imaginação. Outro tópico pode ser vista como elo entre o consciente e o subconsciente, onde se dá a maior parte. Então, existe um elo, existe um embate entre o consciente e o nosso subconsciente, né? Muitas vezes, se a gente não abastecer o nosso subconsciente com coisas agradáveis, o nosso consciente vai refletir aquilo. Por exemplo, quantos pais, infelizmente, não incentivam seus filhos à arte, ao belo, à sensibilidade, aos sentimentos? Para eles, isso pouco me importa para o meu filho, eu tenho que ensinar ele na questão de seguir para o trabalho e tudo mais. Mas é necessário a criança ela ter esse contato com a arte, porque depois ela vai decidir lá na frente o que ela vai querer seguir, tanto na questão da dança, da música, se ela é boa numa dança, se ela é boa na música, se ela é boa com moda, entendeu? Mas é legal, é interessante a criança ter essa percepção da arte para depois, com o tempo, com o decorrer do tempo, na adolescência e assim sucessivamente. É um ciclo. Artes visuais, ela existe um diálogo entre arte e artistas de diversas épocas e lugares. Ali eu estou basicamente colocando a arte visual como uma comparação. Por exemplo, existem determinados artistas que nasceram em épocas remotas, que é épocas antigas, e esses artistas, por exemplo, a Mona Lisa, o quadro do Leonardo da Vinci, é um quadro bem expressivo, né? Muita gente conhece esse quadro, quem ainda nunca ouviu falar, acaba vendo ali alguns desenhos educativos, né? Tem a TV Brasil, que tem uma grande carga de vídeos educativos, de desenhos, e mostra alguns episódios também, bem bacana, né? Existem vários canais educativos que falam sobre a história da arte, enfim. E ali a primeira figura é o quadro tradicional, né, do Da Vinci. E ali eu citei o seguinte: textos e diálogos na pintura. Uma relação intertextual, que vai muito além, né, do texto em si. Cada obra com uma significação da estética do seu tempo e de um discurso interno do autor. Então, os diversos autores de suas épocas começaram a readaptar esses quadros antigos. Por exemplo, ali, fizeram desenhos representando a Mona Lisa de outras e outras formas. Então, isso é uma readaptação, é aquilo que eu falei para vocês, tá? O conceito de imaginação. O conceito de criação
é totalmente diferente do conceito de imaginação, tá? Criar algo do zero, né, praticamente, né? Criar algo. Então, ali eu estou me referindo à imaginação, que é a readaptação. Eu estou adaptando aquela obra. Se aquela obra já existe, então eu estou adaptando ela. Agora, com a minha visão, com o meu conceito de mundo. Entendeu? Até aí tudo bem, né? A adaptação de uma obra que já existe. Significa imaginação, tá? É a relação de adaptação de uma obra para outra. Um exemplo, né, é a Turma da Mônica. Interpretação e readaptação de uma obra por outra. É aquilo que eu acabei de falar para vocês, tá? Algo além do tempo. Então, a obra do Da Vinci já existe, né? Já é uma obra existente. Então, o Maurício de Souza, que é o desenhista da Turma da Mônica, apenas adaptou esta obra, agora na visão dele. Ficou bem bacana, né? Artistas atemporais com algo em comum, a habilidade de criar. Então, eles têm algo em comum, que é a habilidade de criar. No caso do Da Vinci, a criação é muito maior. No caso do Maurício de Souza, que fez a Mona Lisa, já foi relacionada à imaginação. Ele adaptou a obra do Leonardo da Vinci, tá ok? Então, basicamente isso. Artistas atemporais, né, que vão além do tempo deles. Por exemplo, o que distancia o Maurício de Souza do próprio artista Da Vinci é a linha do tempo. Eles estão atemporais, né, a linha do tempo. Porém, o que liga a eles é a arte da criação, a arte da imaginação. Arte e seu tempo. Eu quis destacar essa questão aqui, esse tópico, porque a inspiração no contexto. Além da arte, da imaginação, que eu estou adaptando aquilo, eu tenho a inspiração também que vem comigo. A inspiração. O que é a inspiração? É quando eu estou naqueles dias, por exemplo, quando eu estou inspirado para escrever uma canção, uma composição. Então, eu estou aproveitando aquele momento, né? Que isso também tem a ver com sentimento, é algo mais subjetivo, algo mais individual, entendeu? De todo ser humano. O legal e o bacana é isso, né? A inspiração no contexto. O progresso tecnológico, social e cultural do homem é refletido na arte de cada civilização. Por esse motivo, podemos associar as várias faces da arte ao seu momento histórico. Então, o que vocês podem observar na primeira figura são as obras clássicas, né? Tem ali um desenho ali da Mary Moore, né? E também tem o Abaporu e entre outros artistas clássicos, né? Artistas tradicionais, enfim, né? E na segunda fotografia, na segunda imagem, mostra uma pessoa visualizando, né? Através de uma tela. Ali já está mais relacionado ao tecnológico, porque não dá para ver direito por causa da sombra, né? Estão formando sombras ali, mas dá para ver uma mão ali, aquela pessoa ali está em contato com a arte através de uma tela. Então, o lado tecnológico, ou seja, as obras, elas são, está mostrando dois tipos de tempo ali, o tecnológico, né, o futuro, da segunda imagem, e da primeira imagem, que é o clássico, né? É aqueles quadros que normalmente eu pintava naquela forma tradicional de pincel, papel, enfim. Da pré-história ao grafite. Então, na pré-história, as representações eram de figuras humanas e cenas de caça. Então, aquilo que eu falei para vocês, preste atenção, tá? Na aula, porque cada detalhe, depois, com o decorrer, depois com terminar essa aula, vocês vão poder responder um questionário de atividades. E nestas atividades, todos esses assuntos, eles estão dentro desse questionário, tá? Todos esses assuntos que estão sendo
colocados na aula, tá? Outro tópico que eu coloquei ali, além do primeiro, que é na pré-história, as representações eram de figuras humanas e cenas de caça. As representações eram feitas nas paredes internas das cavernas. Então, era como se fosse alguém aqui, ou o pai de vocês, alguém da família já tiveram um diário, né? Já tiveram como registrar nesse diário o seu dia a dia. Basicamente, era o que os homens das cavernas faziam, só que de uma forma mais para sobrevivência, né? Eles procuravam caçar e registrar essas caças, né, através das gravuras, da arte rupestre, e praticamente como se fosse um diário da vida deles, tá? Agora, o interessante é que eles jamais iriam imaginar que isso iria repercutir nos dias de hoje, que a obra deles fosse tão importante para que nós pegássemos como conceito de arte. Interessante, né? Usavam materiais para pintura, óxidos minerais, ossos carbonizados, carvão, vegetais, enfim. Podem perceber ali, tá? A figura ali das caças, tal, os instrumentos de caça. Infelizmente, muita gente não consegue perceber, né? Tal, analisar um quadro e cada detalhe que está dentro do quadro, né? Uma parte dessas pessoas, mas graças a Deus ainda existem pessoas de almas sensíveis que conseguem entender melhor dentro de um quadro o que é que o artista está transmitindo ali naquele quadro. Da pré-história ao grafite, novamente, dando continuidade, no tempo atual, o grafite faz representações de cenas do cotidiano, dos signos, das frases e dos elementos da cultura urbana atual. Então, citamos ali a arte rupestre e estamos agora citando a arte com grafite, tá? Que é uma arte mais contemporânea, tá bem? É uma arte mais nos dias de hoje. Os artistas desse gênero usam tintas, spray, stencil, pintam em bases diversas como parede, chão, objetos e onde a imaginação desejar. Então, estamos tratando aqui de dois tempos distintos, só que temos que entender quais as técnicas que cada um utilizou, né? Então, na arte rupestre, através de tintas um pouco mais rudimentares, né, um pouco mais antigas, mas uma tem a ver com a outra na questão da imaginação, na questão da criação e também na questão de serem únicos e autênticos na arte de tá? Cada um tem a sua identidade. É daí que vem também a palavra identidade, né? Você ter uma identidade própria com o seu determinado tipo de arte. Tem aquelas pessoas que têm a arte da dança e que tem uma característica que só ela é que tem aquilo e que outros não têm. Então, a questão da identidade também vem através daí. Da cultura greco-romana para o Renascimento. Eu vou citar aqui um exemplo aqui, tá? Na questão, essas três figuras aqui, Vênus, e entre outras figuras aqui. Pode observar que a primeira está sendo representado pela arte grega, a segunda pela arte romana e a terceira pela arte do Renascimento. O que uma tem a ver com a outra em comum? O que uma tem a ver com a outra em comum? Se vocês observarem bem, as características da perfeição humana. Eu estou falando perfeição no sentido do corpo humano, da anatomia, tá ok? Então, cada cultura, no seu tempo, quis ser o mais fiel possível da anatomia humana. Começaram a fazer, né? Eles eram amantes da anatomia, eles eram grandes apaixonados pela anatomia humana. Então, a primeira representada pela greco-romana, a outra
A primeira grega, a segunda romana e a terceira o Renascimento. Principalmente o Renascimento, né? Que foi o homem no centro do universo, né? Ao invés de ser Deus no centro, o homem era o mais importante e também um ser muito mais importante naquela época. Vamos lá. Dando prosseguimento, a arte e seu tempo. Releitura, inspiração de contexto social. Então, existem quadros que já existiram, né? E que os outros artistas começaram a adaptar esse quadro, né? Por exemplo, ali vem a questão, eu posso citar ali, ó, criação e imaginação em um só quadrado ali, ó. Por exemplo, aquela pessoa ali, né, aquele ser da primeira figura está tendo loucuras diante do mundo contemporâneo. Ele está assim, meu Deus, porque na época, existe uma época que as pessoas elas viviam praticamente presas ao trabalho, a questão do movimento, a questão da industrialização, entendeu? E o quadro bem representado do Grito fala sobre isso, sobre essa crítica, né? Percebam as cores, percebam o distanciamento das duas pessoas que estão ali naquela ponte, junto com a pessoa que está sendo retratado pelo autor. E ali, no caso, é a criação, tá? Agora, a imaginação vem através do Homer Simpson, né? O autor fez uma adaptação ali diante do quadro já existente, tá ok? E ali, uma outra adaptação, também relacionada com a imaginação do autor, sobre o quadro número 1. Então, vemos a figura do Homer Simpson e a figura da imagem número 2 sendo adaptadas, tendo como base a primeira figura, tá? Que é o Grito, que é o quadro original e tradicional. Passei. Foi. Existem várias adaptações que foram feitas sobre os Beatles, né? Passando sobre a faixa de pedestres. Então, ali é bem interessante, né, que você vê ali a que mais se aproximou bem melhor ali foi a da família Simpsons, né? Eles fizeram o mais fiel possível a passagem dos Beatles. Beatles era uma banda de rock, né, que surgiu basicamente nos anos 60, por aí, e basicamente foi uma banda que inspirou outras e outras bandas de rock, né, e que foi um sucesso tremendo. E que foi a grande influência também para uma grande parte da concepção de rock, né? Ali são algumas figuras ali, os Simpsons, o Snoopy, né, do Charlie Brown, a Turma da Mônica também fazendo uma adaptação bem parecida, e o Super Mario, né? Antes de passar o próximo slide, só para vocês notarem, tá? Ó, a obra original, a criação com as outras figuras que foram adaptações diante desse primeiro quadro, tá ok? Textos e diálogos, né, da pintura à releitura, do humor, pastife. Aí vejam só, a intertextualidade realizada entre a criação de Matt, criador dos Simpsons, e a obra A Persistência da Memória. Percebam, né, um diálogo que se estabelece entre os textos verbais e não verbais. Tá ok? Conceito de arte pop, dialogando, né, com os símbolos de uma época, surge na Inglaterra no fim da década de 50. Então, preste atenção, tá? O questionário em si, das atividades, né, vocês podem ver e rever novamente a aula, e todos os assuntos estão relacionados nesse questionário, tá? Então, a arte pop, ela surgiu na Inglaterra no fim da década de 50.
Qual era o objetivo da arte pop? Era vender para as grandes massas, né? Ele queria difundir a arte para todos os tipos de público, né? Já era algo mais comercial. Surge na Inglaterra, no fim da década de 50, maiores influências é o surrealismo e o dadaísmo. Daqui a pouco eu vou explicar o que foi o surrealismo, tá? A gente não vai deter logo no dadaísmo, não. Primeiro a gente vai focar mais no surrealismo, o que foi e qual o conceito de surrealismo. Contestavam a visão de arte, do que era a arte, que não estaria ligada à vida cotidiana. Contestavam a visão de que a arte não estaria ligada à vida cotidiana. Então, antes, até então, a arte era pouco difundida para a grande massa, a grande população. A arte era mais restrita para um grupo específico. Aí aqui não, aqui na arte pop já é uma arte mais popular. Tá ok? Só voltando aqui, revendo aqui, tá? E observando aqui as imagens, né? O Chaves, né? Quem gosta muito da turma do Chaves. E ali a representação da Estátua da Liberdade e também uma das artistas ali, a Mary Moore, né? Representando na figura 1. Veja que as cores, né? Elas são diversas, né? Já é para causar aquele impacto já em quem está visualizando a imagem, quem está observando a imagem. Então, as cores, cada vez mais, quanto mais cores, tipo azul piscina, um verde mais alegre, mais claro, quanto mais cores que causasse impacto, mais se aproximava da arte pop. Aí eu coloquei ali, eu destaquei o nome arte inovadora contemporânea. O que é a arte inovadora contemporânea, né? É praticamente dentro das adaptações. Por exemplo, ali, um dos grandes nomes da arte contemporânea mundial é o artista brasileiro que mais vende obras no exterior. Transforma lixo em obras gigantescas, compostas de materiais jogados fora. Então, quem foi Vicky Muniz, né? É um artista que vem se destacando cada vez mais no cenário da arte contemporânea. E ele é um dos grandes responsáveis pela utilização das artes, a artes propriamente, a arte como um todo, porém, utilizando materiais que normalmente jogamos fora, né? E reciclando esses materiais. Por isso que ele é praticamente considerado o artista contemporâneo que gosta de lixo. Nunca vi um cara gostar tanto de lixo igual a ele. Só que o lixo com o objetivo de fazer arte. Pode observar as obras, né, que ele faz ali. Tem obras que ele faz com materiais mesmo, né? Às vezes pega até aqueles... Normalmente, quando o estudante apresenta os trabalhos com papelão, né? Com cartolina, desculpem. O estudante faz apresentações com cartolina e normalmente ele joga fora, né? Na minha época, eu aproveitava os dois lados da cartolina, né? Aí, não me crucifiquem nessa parte não, mas é porque na época era complicado as coisas. Mas nem por isso, né, eu deixei de dar valor aos estudos. E hoje estou aqui, praticamente. Então, é exatamente isso. O Vicky Muniz, ele transforma a arte convencional, em arte do lixo. Aqui os exemplos da arte que ele faz, ele fez até uma biografia dele mesmo, né, utilizando pedaços de revistas, coisas que normalmente jogamos realmente no lixo, né? Jornais e até também materiais, por exemplo, pedaços de remendos, coisas de lapiseira, coisas assim, materiais que normalmente dizemos o seguinte: isso aí não vai prestar de jeito nenhum, isso não serve para nada, absolutamente nada. E ele utiliza esses materiais de uma forma incrível. E até coloquei o título sugestivo ali, né? Do lixo ao luxo.
A arte digital, né, aonde eu quero chegar, né, a arte que cada vez mais está ganhando espaço também, que é a arte, a reelaboração e divulgação da imagem. Então, o desenho ali, ó, mostrando o cigarro, né, e as pessoas sendo cada vez mais... É como dissesse o seguinte, na figura 1, que quanto mais você vai adquirindo o vício do cigarro, mais pessoas estão indo a óbito, né, pelos malefícios do cigarro. Então, gerações estão sendo ceifadas, estão sendo mortas pelo uso do cigarro, porque o cigarro existem substâncias que causam o mal mesmo no ser humano, né, a nicotina, o tabaco e assim por diante. Ali na figura 2, que são os cavalos, né, eles estão surgindo, né, estão surgindo na neve, estão surgindo, ou seja, são as características do que é surrealismo, que daqui a pouco eu vou explicar exatamente. Mas já estou mostrando para vocês na prática o que é o surrealismo. É você utilizar, além da razão, você utilizar a imaginação, tá? Outro exemplo ali na figura 2, através de luzes, que se faz um animal ali, praticamente. E na questão número 4, né, na figura 4, que está mostrando uma mulher sendo sendo construída através desses pedaços de ferimentos ou de pedaços que estão sendo cortados dela, né? Ela está surgindo a partir dessa formação. Também não deixa de ser uma imagem surreal. Então, surrealismo na arte digital. Eu mostrei para vocês a arte digital e o surrealismo. Tá? A arte digital é a arte que todos nós estamos sempre em contato, né? Por exemplo, pode ser através de um simples smartphone, que é o celular. Eu começo a conversar com o público, eu estou usando o quê? O recurso tecnológico ali. Tá? Agora, o surrealismo já era um tipo de arte que já existia há muito tempo. Né? Na década de 20, era uma corrente literária, era uma corrente artística que foi o ponto de partida para tantos e tantos artistas na época. Tá? Um dos artistas que são um dos grandes representantes da arte surreal é o Salvador Dalí. Então, pode observar ali o surrealismo na arte digital, né? O pinguim, né? O grande pinguim diante de uma pessoa pequena ali, também tem uma interpretação naquilo, não é apenas uma arte por arte. A arte, ela não tem um significado, ela não tem assim, tipo, eu vou fazer arte por fazer. Não, eu tenho uma intenção daquilo. Então, ali está mostrando o quê? Que todos nós somos insignificantes, mas que muitas vezes queremos ser melhores do que os outros, né? Mas ali também tem outras interpretações também. Aquele exemplo que eu dei da montanha, que o médico tem uma visão diferente da montanha, que o pintor tem um exemplo diferente da montanha, que cada um tem uma concepção diferente. Então, muitas vezes eu posso ter uma concepção diferente naquela imagem, e quem está assistindo, né, quem está nos acompanhando, vai observar já uma outra interpretação. Outro exemplo ali também, né, um animal gigantesco, né, consumindo a ponte, e o outro ali, que é o ursinho Puff, né, que alguns chamam de ursinho Puff, que crescendo em estatura e tomando a forma contra a indefesa garota que está ali no campo, né? Conceito de surrealismo, né? O surrealismo foi um movimento artístico que surgiu no início do século XX, em Paris. Suas ideias eram expressadas através da valorização da fantasia, como eu acabei de falar, né? Da imaginação, da fantasia, e o artista tinha sem preocupação com a lógica, ou seja, com a razão. Então, aquilo era tudo totalmente fora da razão. Eu ia construir por exemplo,
um animal com asas grandes e eu pequenininho lá observando, entendeu? Isso é fora totalmente. O mais conhecido na época foi Salvador Dalí, como acabei de citar para vocês. Ele gostava de esboçar suas telas, imagens semelhantes à fotografia, com um toque de alucinações, que era uma de suas áreas de interesse. No período, o estudo da psicanálise estava em alta e isso influenciava muitas obras. Né? A psicanálise com Sigmund Freud. Né? Exemplos de surrealismo na década de 20. Né? Um homem carregando o céu, né? Ele está carregando o céu da noite diante do céu do dia. Né? O elefante ali em forma de tromba. Recapitulando o conceito de artes visuais, diálogo entre a arte e artistas de diferentes épocas, o que é arte pop, que é arte popular, e o conceito de surrealismo, que é o homem além da razão, viu? Só usando a fantasia. E, para finalizar, faça de cada dia da sua vida um diferencial. Busque e alimente-se das águas da curiosidade e do aprender. Então, eu deixo essa mensagem para vocês e eu estou finalizando mais uma aula com vocês, 8º ano, e muito obrigado por tudo e que Papai do Céu ajude e que dê forças para que a gente passe por mais um obstáculo, que é esse Covid-19. Então, fiquem em casa, tá bem? E agradeço por cada um de vocês e pela existência de cada um. Obrigado por tudo.